a carta de Paulo aos Colossenses. A carta fala da dedicação exclusiva a Cristo. Dedicação exclusiva a Cristo. E dedicação exclusiva a Cristo não são só os colossenses que precisam ter. Os lombardenses também. Dedicação exclusiva a Cristo. Esse é o tempo. E ele fala do senhorio dele. E hoje nós vamos estar vendo o senhorio no ministério compartilhado. Ministério compartilhado. O que é isso? A Escritura fala dos membros da igreja. Atividade dos membros. Algum membro específico? Hoje nós vamos ver isso. Fala. Tiquico. Tiquico é um membro da igreja. E nós vamos ver a importância do senhorio no ministério compartilhado. Como assim? Paulo tem falado bastante sobre virtudes, encorajando o corpo de Cristo nessas virtudes ao senhorio de Jesus. Só que ele tem um bom número de associados que demonstram uma profunda dedicação a Cristo, ao seu senhorio. Paulo saiu de Éfeso acompanhado de alguns irmãos, entre esses Tiquico, os quais ajudaram a levar a oferta de amor das igrejas gentias da Macedônia aos cristãos pobres da Judéia. E Tiquico participou de toda essa ação e outras ações. Vocês vão ver que ele é um companheiro de Paulo, ele acompanha Paulo. Vamos ter noção um pouquinho disso. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. 1 Coríntios 16, 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então, no ministério de Paulo, implantando igrejas, fortalecendo as igrejas, ele estava também recolhendo ofertas para os pobres da Judéia, os irmãos da Judéia mais pobres. 2. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então Paulo está avisando antes. Levantem ofertas. Note que essas ofertas devem ser consagradas a partir de casa, conforme a sua prosperidade, conforme o ganho de cada um. Tem que ser proporcional. E vá juntando para ofertar os necessitados. Versículo 3. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Note, Paulo tem esses associados a ele, que vão à frente, que recolhem as ofertas. Note, Paulo não gosta de mexer com dinheiro, ele tem pessoas que mexem. E aqui, entre eles está quem? Tiquico. Mais um texto. 2 Coríntios agora, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Macedônia é o terreno europeu já. Aonde está? Filipos, Coríntios, ok? Então a oferta está sendo recolhida lá na Macedônia, tá?
Então, conhecer a graça de Deus conceder às igrejas da Macedônia. 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Essas igrejas da Macedônia não eram igrejas ricas. Mas mesmo não sendo, e a profunda pobreza superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Estavam sendo generosos em ajudar. Estamos vendo isso essa semana. Quanta gente se mobilizando para ajudar o Sul. Não estamos falando de igreja, estamos falando da sociedade. Quanto mais na igreja. 4. Esse é o 2, 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, desprendimento, liberalidade. 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e da assistência aos santos da Judéia. Eles pediram para participar. Eles desejavam contribuir. Versículo 9, capítulo 9, aliás, versículo 12. Capítulo 9, versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, dos irmãos lá da Judéia, mas também redunda em muitas graças a Deus. Glorifica a Deus esse tipo de atitude. 13. Visto como na prova dessa administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Percebam, no Antigo Testamento, prosperidade era símbolo de bênção de Deus. Então, no Antigo Testamento, Israel juntava bens, era como uma represa. Olha como somos prósperos. Na igreja é diferente, gente. Nós não somos o Israel de Deus, nós somos a igreja. E a igreja não é uma represa de bênçãos. A igreja é canal de bênçãos. Ela canaliza as bênçãos de Deus para os irmãos, para o corpo de Cristo. 14. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. É tudo uma questão de comunhão, é tudo uma questão de consagração, é tudo uma questão de estar cheio do Espírito Santo, é tudo uma questão de que as prioridades sejam as prioridades de Deus e não as nossas prioridades. Senhorio no ministério compartilhado. O senhorio de Jesus no ministério que cada um de nós tem que compartilhar com o corpo de Cristo. Tíquico, ele permaneceu na prisão com Paulo, para poder ser útil de alguma maneira na vida de Paulo. Veja só, a dedicação dele de estar junto no mesmo ministério. Sendo assim, encarregado de entregar cartas aos Efésios e cartas aos Colossenses. Vamos ver primeiro as cartas aos Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 21. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor,
irmão, membro da igreja, mas que compartilha o ministério. Meus irmãos, precisamos compartilhar um pouco mais do ministério da igreja. Precisamos nos envolver. A coisa não pode ficar somente a momentos de culto. Tem que atingir nossa vida integralmente. Quando de sexta-feira eu vou na casa do Daniel fazer discipulado, o meu companheiro tem sido o Juninho. Juninho, importante. E eu gostaria de ter mais companheiros, mais pessoas envolvidas nisso. Tiquico era assim com Paulo. O nosso texto de hoje, Colossenses, capítulo 4, versículo 7, vai estar falando de Tiquico. Quanto à minha situação, Tiquico, irmão amado, e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. 8. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Nota, a gente vê Paulo, vai para lá, vem para cá, e Paulo sobre perigos, Paulo passando situações. Lembra quando ele foi apedrejado e dado como morto? Ele saiu da lixeira que ele foi jogado. Tinha irmãos que foram lá, trouxeram ele, cuidaram dele, curaram ele. Essa é a questão. Então, Paulo está na prisão em Roma. E Tiquico está levando a mensagem para alentar o coração dos irmãos de Colossos. O que é alentar? É fortalecer, é encorajar. Lembrando que lá eles estavam sendo invadidos por falsos profetas. Eles tinham que resistir. E quando a gente fala em falso profeta, parece que é uma coisa que só acontece em Colossos. Eu acho que Colossos é o trailer da situação que está hoje. Porque o que nós temos hoje são igrejas apóstatas lideradas por falsos profetas. É isso que temos tido. E isso tem crescido porque as pessoas estão dando crédito para aquilo que não está na Bíblia. Estão dando crédito para pessoas que não têm o devido testemunho, nem o devido conhecimento das Escrituras. Por isso a apostasia cresce de vento em popa. E tem contaminado o cristianismo assim de forma muito intensa. Precisamos estar atentos a isso. Então, Tiquico estava do lado do irmão Paulo nas difíceis circunstâncias de um ministério ativo, sendo pessoa confiável de Paulo. Paulo faz com que ele recolha as ofertas, envie as ofertas, vá à frente dele, vá levar mensagem para as igrejas, confiável e cooperador. Preciso disso, irmãos. Irmãos
confiáveis e cooperadores. Ah, mas não é o Davi, é o corpo de Cristo, é a igreja. Por isso Deus deu dons para que vocês identifiquem e desenvolvam e exerçam esses dons na igreja, o corpo de Cristo. Aqui, vemos então Tíquico trabalhando junto no serviço do Senhor. Interessante que isso nós vemos em diversos momentos. Tito, capítulo 3, versículo 12. Tito 3, 12. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Aonde? Em Creta. Puxa, mas estão viajando para todo mundo. E o Tíquico junto. E o Tíquico indo à frente. E o Tíquico ajudando. Tíquico é membro de igreja. O irmão comum, como eu e você. Atos, capítulo 20, versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia. Olha só, agora já foi para a Ásia. Sópatro, alguém que está ajudando, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo. Olha, 3 pessoas. De Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Todos irmãos, cooperadores que compartilham o ministério no senhorio de Jesus Cristo. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quanto? Porque o Tíquico é um dos principais ali. Será que foi fácil para Tíquico? Com certeza não. Paulo tinha muitos inimigos. Ele estava compartilhando dessas inimizades. Muitas viagens, muitas tarefas. Mas Tíquico não escolheu o caminho fácil, mas o caminho certo. Gente, o caminho fácil é chegar, sentar, ouvir, ir para casa. E no próximo culto, sentar, ouvir. Isso se vier de vez em quando. Esse caminho é fácil. Mas não é o caminho certo. Se a nossa igreja deseja ser luz numa lambaria em trevas, ser sal, fazer a diferença, tem que começar a partir de cada um de vocês. Essa é a questão. Tíquico, ele nem imaginava que essas cartas que ele estava levando seriam parte da Bíblia. E que seu nome estaria lavrado para toda a eternidade. E aqui é a palavra de Deus. Puxa, um membro da igreja que compartilhou do ministério de Paulo está aqui na Bíblia, registrado para toda a eternidade. Ele nem imaginava isso. Versículo Colossenses, capítulo 4, versículo 9.
Versículo 9. Mais uma pessoa. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, quem viajou junto com Tiquico? Onésimo. Vamos saber um pouquinho mais desse irmão, Onésimo. Ele foi evangelizado por Paulo, lá na cadeia. Ele é um escravo fugitivo, entre os milhões de escravos que tinha em Roma. E lá ele ouve do Evangelho e crê. Olha que prisão bendita. Nessa prisão, Paulo escreve as cartas, evangeliza e gera irmãos fiéis e amados. Filemão, carta de Filemão, versículo 1. Filemão 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Percebam aqui o que está envolvido. Paulo não está se apresentando como apóstolo. Ele está mandando uma carta para Filemão com relação a Onésimo, que era escravo dele. Onésimo tinha fugido, tinha roubado algum dinheirinho ali e chiscou. E foi parar lá em Roma. Então, notem que aqui as coisas já estão mais avançadas. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo era companheiro de Paulo e já estava avançando para ser pastor. Tá? Ao amado Filemão, que era cooperador, também nosso colaborador. Então, Filemão colaborava. Tá? Então, aqui nós vemos, versículo 2. E a irmã Áfia, mulher do Filemão, e a Arque, o filho, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Gente, na casa do Filemão tinha uma igreja. E aqui nós vemos o quê? Uma família envolvida no ministério. O esposo, a esposa e o filho. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo está orando, então, por Filemão e sua família. Versículo 5. Agora, notem, Filemão é o tipo de pessoa que gostaria de ser amigo dele. E ser irmão dele. É aquela pessoa consagrada. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, está falando de Filemão. 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Percebam que aqui está entrando alguns aspectos práticos. Fé e amor. Amor e fé. Fé e amor. Amor e fé são comunicados pelo Espírito, para que nós, em Cristo, comuniquemos fé e amor aos santos, aos irmãos. Versículo 6. Para que a comunhão da tua fé, note o efeito da fé, comunhão, que é a prática do amor, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem
que há em nós para com Cristo. Está falando de comunhão. Da prática do amor, do viver. O viver da prática da fé. E uma fé o quê? Eficiente. E uma fé eficiente só vai ser eficiente se tivermos testemunho, que foi o assunto que nós tratamos na terça-feira. Conhecimento do bem. Ou seja, você vive na prática do amor. Que acontece aonde? Na prática entre vós, na igreja, o corpo de Cristo. Irmãos, amor você pode ler num livro. Você pode ler num livro sobre amor. Mas o amor se vê na palavra viva e vivida. Essa é a questão. Note que tudo envolve o quê? Consagração, comunhão, fruto do Espírito, amor. Viver o que você fala, o que você crê. Versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no meu amor, no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio, no ministério. Ele tem compartilhado com uma igreja na casa dele. Versículo 8. O versículo 8, ele vai começar agora a atrapalhar alguns aspectos doutrinários na prática. Por que a gente tem que conhecer doutrina, entender doutrina, para viver doutrina? Não é só para estar dentro da cabeça. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, olha só. A liberdade aqui está se referindo à comunhão dele com Filemão. Versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar, porque ele falou ordenar, né? Em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Note que Paulo está lançando mão da comunhão dele e não da autoridade dele. Ele poderia dar uma ordem, mas ele não fez. 10. É 10, né? Eu estou enxergando. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O escravo dele. Gente, escravo, quando fugia, o que acontecia com o escravo? Morria. Era executado. Não ia apanhar, né? Ia ser executado. Note que quando Onésimo crê em Jesus e Paulo escreve uma carta para o Filemão, quem está levando a carta é o próprio Onésimo de punho. Ele está confiando na obra de Cristo, na vida dele e na vida do Filemão e no conselho de Paulo. 11. Ele antes que foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim, porque faz parte do corpo de Cristo, é cooperador. 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, que é o filho dele que está aí, que ele gerou em algemas. Notem que aqui nós já estamos trabalhando alguns aspectos. Versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Filemão, eu gostaria que
Onésimo continuasse comigo no meu ministério como cooperador, no senhorio, no ministério compartilhado. Note que aqui Paulo já está trabalhando um aspecto doutrinário. Esse aspecto que ele está trabalhando aqui na prática é substituição. Jesus nos substituiu. Ele está falando que o Onésimo pode substituí-lo operando na frente de batalha do ministério. Versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Aqui nós temos mais um aspecto doutrinário sendo trabalhado aqui. A reconciliação de Filemon com Onésimo. O que o Senhor fez em nós? Reconciliou. Nós temos a paz em Cristo. E aqui a paz está sendo retomada entre Onésimo e Filemon. Reconciliação. Reconciliação é uma doutrina. Só que essa doutrina, na prática, exige o que de nós? Nos reconciliarmos com as pessoas. Quem que você tem no seu coração que você não quer ver, não quer falar, não quer chegar perto? É essa pessoa que você precisa se colocar diante de Deus, para Deus operar no seu coração. Essa aí, exatamente essa. Versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Aqui nós temos mais uma doutrina, substituição. Cristo nos substituiu na cruz. Paulo está lançando mão de uma doutrina de substituição para que substitua. É um aspecto prático. Versículo 18. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Aqui temos mais uma doutrina, imputação. Nós somos tornados justos em Cristo Jesus, na justiça dele. Ele imputa sobre nós a sua justiça. É o que Paulo está fazendo ali. Ele está imputando sobre Onésimo. E ele está querendo que Filemon compreenda isso. Nós recebemos isso. Nós temos usufruído disso. Notem, isso aí tem que ser compartilhado também. Isso é a ação do amor de Cristo. Versículo 19. E Paulo, de próprio punho, o escreve: eu pagarei, para não te alegar, e também tu me deves até a ti mesmo. Eu te pagarei. Redenção. Redenção é o preço de um escravo. Ele é comprado pelo sangue de Cristo. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. E aqui, Paulo está lançando mão da redenção. Eu pago qualquer coisa. Versículo 20. Se, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Ou seja, dá o perdão. Reanima o meu coração, dá o perdão. O grande problema é que muitas vezes nós achamos que tem pessoas que não merecem o perdão. Não podem ter o perdão.
quando nós já tivemos o perdão em Cristo. Vocês estão percebendo que nessa carta de Filemão, o escravo, tem uma identificação com o escravo que nós já fomos resgatados, como Onésimo está sendo resgatado. Aqui nós temos que visualizar o seguinte: tudo isso junto quer dizer o quê? Que nós precisamos viver como Cristo e sua doutrina. Cantamos isso. Presta atenção nas letras que nós cantamos antes. Nós cantamos isso. Precisamos viver isso. Encerrando, versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Eu gostaria que essa certeza que Paulo tinha quanto a Filemão e Onésimo refletisse no nosso ministério. Estou certo da obediência dos irmãos à palavra do Senhor. Todo ensinamento que tem sido ministrado aqui. Espero que os irmãos vão além daquilo que eu tenho ministrado. Um viver genuíno, profundo, completo com Cristo. Este é o alvo da igreja. Só que a igreja somos nós. Cada um de nós é parte de um corpo. Tem uma função, tem uma responsabilidade, tem uma ação de vida a ser feita. Caminhamos nessa direção, sendo dirigidos pelo Espírito de Cristo que está em nós. Daí nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Amém? Posso ficar em pé? Senhor, eu quero elevar o teu nome. Somente o Senhor é digno de louvor, de adoração. Tu és o Deus eterno, o Criador, o Redentor, o Salvador de nossas almas. Senhor, cada um de nós é um servo. Que possamos ser servos consagrados, dedicados, envolvidos, saudáveis num corpo, que é o corpo de Cristo. Ativos, dirigidos pelo Teu Santo Espírito que o Senhor nos deixou, nos selou, para que pudéssemos ser consolados em meio a circunstâncias difíceis, ensinados para viver a Tua vontade e guardados, Senhor, por Teu amor, selados pelo Santo Espírito até o dia do nosso encontro, aí nos ares, no arrebatamento, Senhor. Temos uma esperança viva e uma herança eterna. Somos seus filhos, somos a sua família. Que possamos andar de modo digno do teu nome. Sê com cada um de nós. Sê, Senhor, a nossa força, a nossa fortaleza, nosso auxílio. Que possamos, Senhor, sermos dedicados, confiáveis, cooperadores. Esse é o meu clamor. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo,
que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia. E temos tido o privilégio de sentirmos e termos o Santo Espírito da promessa em nós, nos ensinando, nos consolando e nos guardando para Ti. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Pode sentar.